Graça e paz. O Senhor Jesus disse assim: indo todo mundo, preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer, eu vou dar uma tradução nova, que foi batizado, está salvo. Quem crê que foi batizado em Cristo na cruz, está salvo. Não é o batismo nas águas que salvam as pessoas, mas é o batismo na morte em Cristo. Mas o batismo nas águas, ele fala de uma experiência que aconteceu há 2000 anos atrás na cruz com Cristo, quando ele nos atraiu. Eu vou convidar a todas as pessoas que vão ser batizadas que venham aqui à frente. Todos. Para não chamar nome por nome, vai demorar. Por favor. Vocês vão testemunhar da fé. Fé não se apalpa, não se pesa em balança. Eu vou fazer uma coletiva. Vocês confessam com a boca e creem com o coração que Cristo Jesus veio em carne. Confessa? Então vocês vão confessar com a boca: eu creio que Cristo Jesus veio em carne. Por que eu estou fazendo esta confissão de fé? Porque aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne é do anticristo. E se confessa com a boca, e se crê com o coração. Vocês creem com o coração que Jesus Cristo, quando foi atraído, quando foi levantado naquela cruz, atraiu vocês no corpo dele, que ele ficou prenho com todos vocês ali na cruz? Amém? Vocês creem que o velho homem de vocês, o descendente de Adão, foi crucificado, como diz a Escritura? Sim? E vocês creem que quando Cristo ressuscitou, vocês foram ressuscitados em novidade de vida? Creem? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Aqui há água, disse o eunuco para Filipe. Que me impede que eu seja batizado? Disse Filipe. É lícito, se tu creres de todo o teu coração. Por que nós não batizamos criança? Porque a criança não pode crer. Mas eles estão dizendo que creem. E aí o que a igreja diz? Amém. Então vocês podem ir para ser batizados. Nós ainda vamos desmanchar muita coisa que estão feitas assim às avessas na história da igreja. Para ser mais simples, né? Ontem eu tive um dia esquizofrênico.
A minha mente e o meu coração estavam divididos. Rachado. Saí daqui na sexta-feira com minha esposa para participar de um casamento ontem. A filha de amigos lá em Cascavel. Trânsito intenso, chuva. E ontem de manhã eu recebi a notícia de que uma prima, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, já idosa, mas não é porque é velho que a gente descarta, porque eu estou ficando velho, e eu espero que vocês continuem me amando. É idoso, né? Pois é. Ela tinha passado, tinha morrido. Quando eu cheguei do Piauí, lá no Rio de Janeiro, em 63, eu era um capial, um argé, um jacu. Agora vocês entenderam, né? Criado em fazenda, criado no mato. A única música que eu conhecia era os forrós de Luiz Gonzaga. Mais evoluído. O resto era um pé de cabra. De José de Velho. Isso vocês não sabem nem quem era, o sanfoneiro da região. E os cânticos da igreja. E essa distinta senhora me colocou numa escola de apreciação musical, na Sala Cecília Meirelles, no Teatro do Rio de Janeiro, nos concertos, na vitrola, com LP de 33 rotações, para escutar Mozart, Beethoven, Handel, Haydn. Você está vendo esse movimento? Escuta. Isso aqui é violino. Que diacho é isso? Diacho é uma expressão lá do caboclo. Que troço é este? E foi assim que eu fui desasnado. Você sabe que desasnar é deixar de ser asno. Essa minha prima teve um efeito muito especial na minha vida. 4 anos eu morei com ela. E às 8h30 eu tinha que fazer um casamento. O que é que os noivos têm a ver com isto? Com a minha tristeza. O que eles têm a ver com essa dor que eu estou tendo? Mas eu não posso ser profissional. O irmão falou para mim assim, isso são os ossos do ofício. Quando você está triste às 3 no funeral e alegre às 6 no casamento. E naquele momento em que eu estava só, minha esposa tinha ido se preparar para o casamento.
As mulheres têm mais coisas para fazer. Eu fiquei só e eu disse: Deus, dá-me o direito de ter uma dúvida metódica. A dúvida de Descartes. Deixa eu duvidar um pouco. E se tu não existires? Como é que eu posso dizer que tu existes? Quem pode provar a tua existência? Permita-me, Pai, se eu posso te chamar de Pai, que eu exerça a dúvida, não porque eu queira duvidar, mas porque eu quero aprender. Eu sei que a tua palavra diz que apiedai-vos dos que têm dúvida. Eu preciso dessa piedade agora. Não da piedade dos homens, mas da tua piedade, da tua misericórdia. E ali, naquele quarto de hotel, algo começou a acontecer que era uma espécie de fome. Não é fome de pão, você entende? Eu tinha comido, inclusive, um belo bem casado que a noiva tinha deixado lá de presente. Estava delicioso. Não era o bem casado da Conceição, mas era outro de São Paulo, daqueles que só se faz em São Paulo. E eu estava comendo aquele bem casado e senti uma fome. Era fome de amor. Não de amor que evapora, que vai embora, que sai de mansinho e deixa a gente sozinho. Mas um amor que não tem tempo de validade, que fica, que aceita, que acolhe. Eu comecei a sentir essa fome. E eu tentei, neste casamento, traduzir aquela fome que Deus estava me reservando. A fome que só o sacerdócio de Melquisedeque pode matar. Vocês lembram que nós estamos ainda olhando o Salmo 110, versículo 4. Vocês se lembram de onde é que está ali? O que diz aí no Salmo 110, 4? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem de Melquisedeque é a ordem da graça incondicional. Você sabe o que é graça incondicional? Você sabe o que é graça? Você sabe o que é graça? Graça é Deus dando. É Deus fazendo tudo. Para quem? E nem tem condições de merecer. Parece que Carlos Drummond de Andrade, parece
que Carlos Drummond de Andrade teve alguma percepção nesse negócio aqui. Ele diz assim: eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários, a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada. Feliz e forte em si mesmo. Não se ama por causa de mérito. Se ama porque o amor ama. Parece que ele estava entendendo o que é o amor de Deus. Eu fiquei mais fã de Carlos Drummond ontem. Amor é primo da morte. E da morte é vencedor. Por mais que o matem, e matam, a cada instante de amor. Você pode imaginar a loucura do amor de Deus na cruz por você e por mim? Por isso, na Páscoa francesa, os católicos franceses têm uma litania. Litania é uma oração repetida, que eles dizem: l'amour de Dieu é folie. E eles cantam isto repetidamente: o amor de Deus é loucura. O amor de Deus é loucura, não dá para entender. Não troca, não negocia. Ali, entre a dor e a alegria, entre o funeral e a festa, eu precisava experimentar um pouco daquele pão e daquele vinho que Melquisedeque trouxe para satisfazer a carência de Abraão. Eles estavam separados, como separado estava lá na cruz, o sangue derramado e o corpo partido. Isso trata-se de uma aceitação incondicional, de um amor louco. E enquanto eu entrava no processo da dúvida metódica, eu fui para Emílio de Jean-Jacques Rousseau sozinho, quando ele diz que o relógio pressupõe o relojoeiro. Eu não posso dizer que esse relógio aqui é fruto do acaso. É verdade? Esse relógio aqui tem uma marca, ele tem uma máquina muito ordenada, e eu tenho que dizer que aqui nessa máquina tem alguém por trás inteligente. O Silas não está aqui hoje, senão eu queria que ele me ajudasse com um artigo que mostra que há um cientista escrevendo que
que para haver evolução nesse universo tem que haver amor. Porque só o amor da mãe do passarinho pode preservar o passarinho de morrer de fome. Se a passarinha não tivesse amor pelo filhinho, ele iria para o brejo. Filho de cobra não é cuidado. Ela pare ou põe os ovos, porque tem as paríparas e as ovíparas, e elas parem e põem os ovos, ou põem os ovos, e depois que eles nascem, eles se viram, como os filhos do capeta. Mas filho de Deus tem que ser alimentado e amado. Eles não andam por conta própria. Eles são cuidados. Com um amor que dá vontade da gente saber de onde ele veio. Se eu posso pensar em um amor infinito e inacabável, é porque esse amor existe. Já que Tomás de Aquino nos disse que eu não posso pensar em nada que não exista. Porque se não existe, meu pensamento não pode captar. Porque eu só penso a partir da experiência. Eu posso pensar num cavalo de asas que não existe cavalo de asas, mas existe asas e cavalos, e eu posso botar as asas no cavalo e dizer que o cavalo tem asas. Sem nunca ter visto um cavalo com asas, mas eu já vi asas e cavalos. Mas eu não posso pensar num amor infinito se eu não tenho conhecimento desse amor infinito. Eu não posso pensar em infinito, porque eu nunca vi o infinito. Mas esse amor, ele chama a gente. Deus me ama. Deus me ama loucamente. Deus me ama. Eu tenho fome dele. Eu não me satisfaço com nada sem ele. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem pânico? Por que a gente tem compulsões? Por quê? Tem alguma coisa desequilibrada dentro de nós que precisa de um equilíbrio. A química desequilibrada. A teologia inadequada e a graça insuficiente podem trabalhar conjuntamente para exacerbar a armadilha do desempenho e do perfeccionismo. Eu leio outra vez ou você entendeu? Leio, né? A química desequilibrada. Por isso que às vezes nós precisamos ir ao médico para ele nos dar um comprimidinho para ajudar a equilibrar a sinapse nervosa que ficou descompensada. Com isso, eu quero dizer para você que é espiritual demais e não quer tomar algum remédio, é preferível tomar Prozac do que ser expulso numa reunião de demônio que nunca teve. Entendeste ou não? Esse é forte. Porque depois que se começou a usar Prozac, o número de demônios diminuiu. Tanto nas sessões espíritas como nas sessões de igreja. Uma química desequilibrada, a teologia inadequada e a graça insuficiente podem trabalhar conjuntamente para exacerbar a armadilha do desempenho e do perfeccionismo. Tem muita gente querendo ser o que não é e fazendo o que não pode.
só porque não sabe que é amado de modo violento por um Deus que não negocia conosco. Paula, uma senhora de 30 e poucos anos, esposa de pastor, já um grande desastre. Veio procurar ajuda com todo o conjunto de problemas que temos descrito aqui neste livro. O livro talvez seja publicado por esse mesmo telefone que está tocando. Não existe mais no mercado esse livro. Então não vai procurar porque está esgotado. Nem vem me perguntar. Esse eu não empresto, porque esse já foi emprestado. E eu não devolvo mais para o dono. Não, ele me deu. O Fernando me deu esse livro. Eu emprestei o meu há muitos anos atrás e, como dizia o avô da minha esposa, ele dizia em forma de brincadeira: eu não empresto livros, porque a minha biblioteca é formada de livros emprestados. Então Paula, uma senhora de 30 e poucos anos, esposa de pastor, veio procurar ajuda com todo o conjunto de problemas que temos descrito. Ela sofria de repetidos ataques de ansiedade desde os 10 anos de idade. Tinha uma longa história de sobrecarga de expectativas cristãs, implantada pela sua religião, que achava que deveria desempenhar a altura para poder ser aceita. Ataques de pânico, que duravam algumas horas ou vários dias, e que a aterrorizavam, e sempre a deixavam fisicamente exausta e profundamente deprimida. Entre seus familiares havia casos de alcoolismo, colapso emocional e mortes traumáticas, tipo suicídio não provocado. Vocês sabem que há muitos dos acidentes de carro que são suicídios inconscientes. Normalmente, ela podia controlar os seus temores, mas quando irrompia um ataque de pânico, era dominada pelo pensamento: será que acontecerá isso comigo? Nessas épocas ela era incapaz de dormir, então se sentia terrivelmente culpada por não estar confiando em Deus. Era uma situação sem saída. Trabalhamos juntos durante várias horas sobre a terrível pressão que o seu eu superespiritual exercia sobre ela. Essa palavra é muito boa, o seu eu superespiritual. Ela leu e releu vários livros sobre a graça e passamos tempo em oração. Com frequência ela dizia: a graça é tão difícil. É tão difícil deixar que Deus me ame. É tão difícil deixar que Deus me ame. Eu quero desempenhar para Ele não ter que me dar de graça. Sou cristã desde os 12 anos, mas nunca realmente criei que Deus me amasse a mim, ao meu verdadeiro ser. Juntos pesquisamos as raízes desse problema. Não só um lar instável, desafeiçoado e carente da graça, mas também o pastor, o marido,
que era um dos servos de Deus mais estritos e estoicos. Esses que não pode pisar do lado que já é pecado. Ela compartilhou inúmeras injustiças e sofrimentos e derramou muitas lágrimas de ira, de indignação. Estas eram sempre seguidas de tamanha tanta vergonha de que você me veja deste jeito. Por fim, removidos os obstáculos, a graça alcançou verdadeiramente a Paula. E assim que ela descreveu a si própria, quando lhe pedi que escrevesse o seu testemunho para mim. Por favor, Paula, escreva esse seu testemunho para mim. E ela escreveu assim: eu me lembro de que não tinha muita vontade de ir à sessão do Dr. Mendes naquela manhã. Eu estava muito cansada. Os 2 filhos acabavam de contrair varíola e eu tinha dormido muito pouco nas últimas noites. Mas talvez seja assim mesmo. Deus realmente pode operar quando estamos fracos, cansados e completamente dependentes dele. É nesta hora. Após partilhar com o Dr. Mendes, comecei a descer as escadas, embora antes tivesse sempre tomado o elevador. Naquele dia eu desci pelas escadas, e foi nesta caminhada, escada abaixo, que Deus começou a falar comigo de modo especial. Obrigado, Senhor, por teres rompido estas minhas barreiras. Eram as palavras que surgiram em meu coração. Aos poucos começaram a brotar lágrimas, e quando cheguei ao carro, a barragem rompeu. Fiquei sentada chorando enquanto deixava Deus revelar-se a mim, enquanto permitia que Ele ministrasse a mim. Sim, o seu amor finalmente me estava atingindo. Este amor incondicional. Eu estava experimentando o seu amor como nunca antes. Em meus pensamentos eu via Jesus com as crianças no colo, e eu, como uma criancinha, estava andando em sua direção. Quero subir no teu colo e ser amada por você. Era o meu pensamento. Eu estava me achegando a ele, e os seus discípulos me barravam dizendo: ele está muito ocupado, ele está muito ocupado, ele está muito cansado, vá-se embora. Mas Jesus estendeu os seus braços para mim. Ousarei aceitar o seu abraço? Oh, sim. Deixarei que ele me ame, como só ele sabe me amar, e me liberte. Nada mais importa, exceto o amor de Deus neste mundo, nada mais. Ele realmente me ama. Seu amor penetra e permeia o meu próprio ser. Obrigado, Senhor. Meu coração está repleto desta alegria e desta paz. Quão maravilhoso é crer em teu amor. Liberta-me, ó Senhor, desta minha prisão feita e imposta por mim mesma, construída por meus próprios conceitos errôneos acerca de ti. Fui eu mesma que construí esta prisão. Agora, muitas vezes me vem a ideia de que, assim como sempre amo meu próprio filho, mesmo quando ele está errado e fazendo coisas erradas, eu digo para ele: mamãe te ama sempre. Você não tem de ser bonzinho para que mamãe ame você. Mamãe te ama. E é isso que eu ouço Deus dizer a mim: Paula, minha querida, você não tem de ser boazinha para que eu a ame.
Eu amo você, Paula. Obrigado, Senhor, por finalmente chegar até mim com este teu amor. Foi assim que a graça chegou a Paula. Foi o começo de uma nova liberdade, de uma nova saúde espiritual, física. Ela continuou a ministrar a outros com um coração agradecido e repleto de graça. Não se engane pela experiência comovente da crise que ela descreveu. Essa experiência só foi possível mediante um longo processo que removeu os seus obstáculos interiores à graça. Às vezes a gente quer a coisa feita, como quer encontrar o produto no mercado, já na prateleira. Que coisa terna e linda foi o Espírito Santo capacitá-la a participar da história que os evangelhos contam de Jesus com as crianças. Essa participação trouxe a cura necessária às feridas da privação e da rejeição, de modo que ela pudesse aceitar a graça de Deus de modo incondicional. Creio firmemente que existe uma experiência da graça restauradora feita por encomenda para você também. Se, como Paula, você olhar para Jesus, que Ele o ama assim como você é, e não como você imagina que seria, porque você nunca será da forma como você imagina. Glênio, filho, eu te amo. Eu te amo. Mata a minha fome. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque, que vem 430 anos antes do sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão, você tem que primeiro preencher o cheque para poder saber se ele vai assinar ou não. É condicional. O sacerdócio de Melquisedeque, ele assina o cheque em branco e você toma posse. É graça incondicional. Que religião no mundo, nenhuma religião prega. Todo mundo põe, se você for, eu serei. Se você fizer assim, eu te amarei. Se você se arrepender, eu vou te perdoar. Isso aí é negócio feito nas capembas lascadas do inferno. Depois você vai procurar saber isso, que isso está escrito por um escritor mineiro. É um lugar bem escuro. Deus me perdoa, não porque eu me arrependo, mas Ele me perdoa antes de eu me arrepender, porque foi o seu perdão que me levou ao arrependimento. No dia que você descobrir assim, vai ficar mais fácil. Vai ficar muito mais leve. Você é amado. Mas eu estou usando fralda de velho. Está toda suja. Mas eu sou especialista de limpar fralda suja. Eu amo você. Eu li para os homens. Eu sei que você não gosta, meu bem, mas eu vou ler. Ela não gosta que eu leia os textos, porque ela diz que perde muito tempo com leituras, mas eu sou eu, ela é ela. Nós dois nos amamos a si mesmo.
Ontem eu estava fazendo o casamento, eu disse, a corda da viola tem que ficar na distância certa. Se ficar muito junta, ela se tromba. Se ficar muito longa, você não pode tocar. Ela tem que ficar na... Nós temos que respeitar as nossas individualidades. A Casa de Habsburgo dominou o Império Austro-Húngaro desde 1273 e a família foi um dos principais e poderosos políticos da Europa até a Grande Guerra de 1914-1918. O funeral do imperador Franz Joseph I da Áustria aconteceu em novembro de 1916. Foi o último dos grandes funerais imperiais acontecido na Europa. Esta família estava lá reunida e toda ela foi sepultada na cripta. Lá eles têm um cemitério da família localizado no porão do Mosteiro dos Capuchinhos em Viena. No dia do funeral, toda a corte estava reunida com vestes totalmente brancas, tendo chapéus cobertos com plumas de avestruz. Uma banda militar executou melancólicos hinos fúnebres e uma antífona de Haydn. O cortejo cobriu caminho, serpenteando por escadas iluminadas, com tochas flamejantes, carregando o caixão coberto com as cores imperiais preto e dourado, e finalmente alcançou as grandes grades das portas de ferro da cripta, atrás das quais estava o cardeal arcebispo de Viena, juntamente com o seu séquito de altos oficiais da igreja. O oficial encarregado da procissão era o oficial encarregado da procissão era o mestre da cerimônia da corte. Ao chegar à porta cerrada, bateu com o cabo da espada cerimonial. Ele estava seguindo uma cerimônia prescrita desde os tempos imemoriais. Pá, pá, pá! Abram! Ordenou ele. Quem vem lá? Entoou o cardeal. Trazemos os restos mortais de Sua Majestade Imperial e Apostólica Franz Joseph I, pela graça de Deus, imperador da Áustria, rei da Hungria, defensor da fé, príncipe da Boêmia, Morávia, grão-duque da Lombardia, Veneza e Estárdia, e assim por diante, desafiando os 37 títulos do imperador. Não conhecemos, respondeu o cardeal do outro lado da porta. Quem vem lá? Trazemos os restos de Sua Majestade Franz Joseph I, imperador da Áustria e rei da Hungria. Esta forma bem mais abreviada só era permitida nas mais difíceis emergências. Não conhecemos tal pessoa, foi novamente a resposta do cardeal. Quem vem lá? Trazemos o corpo de Franz Joseph, nosso irmão, pecador, aceito pela graça. Com isto, as maciças portas abriram-se vagarosamente e Franz Joseph foi levado para dentro. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça é o sacerdócio de Melquisedeque. Não estamos desfazendo o sacerdócio arônico. Estou dizendo que eu tenho que vir para trás da lei,
para conhecer o Deus que aceita incondicionalmente ao indigno pela sua graça. Foi assim que Deus matou minha fome ontem. Só estou contando para vocês que é assim que Deus mata a fome de quem tem fome dele. Ele é o Deus de toda a graça. E agora, terminando a cerimônia do casamento, eu estou sendo impactado por um encontro que não estava previsto, e entre o funeral e a festa, aparece alguém para um encontro, mas eu precisava ser tratado mais. Por 2 minutos nos abraçamos e choramos. Choro de toque. Fomos para a mesa, tínhamos uma mesa reservada. Mas assim como existe sem teto, existem aqueles que também são sem terra, existem aqueles que são sem educação. E com o título lá em cima para as pessoas que estavam reservadas, eles pegaram, jogaram debaixo da mesa e sentaram. Esses são os sem mesa. E nós chegamos para o lugar, não tínhamos, e fomos acolhidos em uma outra mesa, que seria uma mesa da graça. E naquela mesa estava ali, sentado, quando aproxima-se de nós uma moça, da qual eu já não via há algum tempo. E ela então disse: eu preciso lhe falar alguma coisa. Aos 23 anos de idade, eu estava completamente, ela deve estar me ouvindo aqui agora, lá em Cascavel. Eu estava presa pelas forças da religião espírita, onde eu tentava sempre fazer e estava sempre devendo. Nunca conseguia pagar. Mas isso não é da religião espírita, isso é da religião qualquer que seja. Católica, batista, presbiteriana, metodista, budista, confucionista, qualquer uma que seja religião, tem este mesmo procedimento. Por acaso eu era espírita. E ela estava devedora, depressiva, com psicólogo com psiquiatra dando remédios de tarja preta e com psicólogo da orientando, quando vai a uma reunião. E o senhor era o pregador. E o senhor diz uma coisa que me impactou. Tudo foi feito pela graça de Deus, incondicionalmente. Eu que sempre fazia para merecer, aquilo me impactou. Uma palavra simples, da Bíblia. Não é nada novo. Deus já fez tudo. Você pode receber o tudo de Deus. Ela disse: não sei porquê. Aconteceu, eu recebi. Eu recebi e fui para casa. No outro dia eu tinha um carrinho, eu acho que era um Uninho, ou um Golzinho. Eu entrei no carro, minha mãe olhou para mim e disse: minha filha, o que está acontecendo com você? Ela disse: um milagre aconteceu. Eu sou aceita. Pastor, eu fui procurar a psicóloga e o psiquiatra, entreguei os remédios, não tomei mais, e daquele dia em diante, algo extraordinário está acontecendo na minha vida. Eu queria lhe contar isso hoje, que eu sou uma nova criatura, hoje com 30 e tantos anos de idade, professora da universidade, advogada. Ela disse: meu casamento estava sendo falido, mas Deus fez tudo pela graça. É a mesma graça para você e para mim.
a mesma graça que nos aceitou em Cristo Jesus. E aí, aquele toque para o velho pastor, isso chama-se mimos do céu, mimos de Deus, para dizer assim, não mude pregando coisas excepcionais, pregue sempre essa loucura de que Deus te ama, de que Deus já fez tudo, que Ele já na cruz realizou uma obra que pode nos libertar totalmente. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa graça louca que faz sentido, que muda a gente. Agora os meninos vão batizar lá aqueles que creram e nós vamos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.